As etapas dentro do mundo corporativo, uma transição de sucesso. Eu acho que eu acabei aprendendo que se eu estou num lugar, eu mereço estar nesse lugar. Eu não cheguei ali a troco de nada. Eu cheguei ali porque eu fui escolhida, porque eu me preparei, porque eu entreguei, porque eu tive performance, porque eu me destaquei. Se eu chegasse pra você, se nós nos conhecêssemos, eu ia falar assim, Baza, você é da onde? Eu não queria saber quem você era, eu queria saber de que empresa você era. Hoje me encanta mais e me conecta mais eu saber qual é a sua história, porque a gente leva a nossa história e não só a empresa ou o sobrenome corporativo. Traçar uma linha de corte aonde eu vou e aonde eu não vou das oportunidades. Eu tenho uma cabeça muito ruidosa e eu tô com uma pessoa, a pessoa fala algo, eu falo, poxa vida, é isso que a pessoa falou, me conecta com tal coisa, com modelo de negócio. Então, para mim, tudo vira oportunidade. No mundo corporativo, você tinha um frame, né, bem definido de onde eram as suas oportunidades. Agora não, agora o céu é o limite. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu recebo uma líder apaixonada por inovação e tecnologia. Ela é formada em análise de sistemas pela PUC de Campinas e tem MBAs por Kellogg, Dom Cabral, além de formações executivas no ISMT em Berlim e La Havre em Tel Aviv. Sua carreira foi construída na IBM, onde durante mais de 30 anos atuou em diversas áreas como vendas, marketing, sistemas e operações, culminando na posição de vice-presidente para a América Latina. Atualmente ela é diretora do programa de inteligência artificial para executivos na Sampo e também é conselheira em diversas empresas e instituições. Conhecida por sua capacidade de conectar pessoas e ideias, ela é uma referência em liderança e inovação, sempre com um olhar atento para as transformações tecnológicas e suas implicações éticas e o impacto humano. Ana Zamper, que demais ter você aqui no Lugar de Potência. Seja bem-vinda. Obrigada, Baz, um prazer. Nossa, a apresentação nem parece. Eu adorei. E Ana, vamos começar do início. Me conta mais da tua infância, as suas referências, lembranças que você tem dessa época. Minha infância, eu venho de uma família bem simples, até uma família que não seguiu os padrões tradicionais da época. Meus pais casaram e eu nasci depois de 5 anos deles estarem casados. E não era comum na época, né? E isso foi porque não tinha dinheiro para ter filho. Então, mas daí já começa a quebra de paradigmas. Frequentei escola pública durante a minha infância e adolescência. Minha mãe era professora, então nós íamos com ela, SESI, essas coisas, né? E aí decidi, quando 17, 18 anos, fazer teste vocacional. Para entender o que eu queria fazer, porque eu tenho 56 anos hoje. Naquela época, 17, 18 anos, a gente não tinha acesso a que tipo de carreiras existem. Meu pai queria que eu fosse médica e minha mãe qualquer coisa que me fizesse feliz, né? Então aí foram várias coisas juntas, foi uma fase bem complicada até da minha vida, essa adolescência. A minha família era muito de tratar os filhos de maneira igual. Eu tenho mais 2 irmãos, uma irmã e uma irmã. O meu irmão e a minha irmã, os 3 sempre trabalharam igualzinho na casa. Arrumamos cama, cozinhamos, limpamos. Não tinha essa divisão de menino e menina, não como tinha. Antigamente poderia ter em alguns lugares. Não tinha, e até hoje é assim. Os 3 filhos orquestram da mesma, né, gerenciam a casa da mesma maneira. Então esse é um tema. O outro tema foi a questão da escolha. Embora tivesse o teste vocacional e tudo, eu fui fazer o teste vocacional na época, mas a minha mãe, e depois o meu pai entrou nisso, mas a minha mãe era muito firme nisso, de forçar que nós fizéssemos as nossas escolhas. Você escolhe, mas você é responsável pela sua escolha. Banca depois. Banca depois, sempre foi muito assim. Então eu tenho algumas lembranças dessa época. A primeira delas foi faculdade. Meu pai queria que eu fizesse medicina, primeira filha, né? O sonho dele, ele não estudou, meu pai foi camelô, então filha médica. Teste vocacional, exatas. Mas vai ser médica. Então fui lá eu participar de uma cirurgia com um amigo dele médico.
Então, eu vou para o centro cirúrgico, aquela coisa. Desmaiei no centro cirúrgico. Quando chegou em casa, ele foi me levar, chamou meu pai e falou, olha, essa não dá. Então, vamos mudar a ideia. E aí, a minha segunda ideia era, eu queria trabalhar na NASA ou no FBI. Que demais. Eu tinha loucura com aqueles montar profile de criminoso, sabe? E aí foi pesquisando um pouco, enveredei para a questão de tecnologia. E a segunda lembrança de quebra de paradigmas, e minha mãe sempre muito firme nisso, nessa ela escorregou um pouco, mas depois voltou na firmeza dela. A questão da maternidade. Desde pequena, eu dizia que eu não queria ser mãe. Eu adoro criança, eu, assim, trabalho com a minha irmã na criação dos meus sobrinhos, adoro os dois, mas eu não queria ser mãe. E a minha mãe não aceitava isso. Como é que não vai ser mãe? Tem um problema. Então, vamos para a terapia. Mãe e filha durante 1 ano. Depois de 1 ano, o terapeuta chamou e falou, o problema da senhora não é dela. Nunca mais falou e a minha mãe deixou muito claro, foi sua decisão e estamos aqui para apoiar. Olha só quantas decisões já você sempre no radar. E um ponto também aqui, para sair do óbvio, como você comentou, a área de tecnologia, a escolha há um tempo atrás, puxa, a gente não tinha disseminação de computador em casa, faculdade de tecnologia. Acho que, imagino que talvez você foi uma das primeiras turmas desse curso lá da PUC de Campinas. Como é que te inspirou a seguir na área de tecnologia, por mais que a vocação era em exatas, mas até então você tinha outras profissões, engenharia, por exemplo, que era muito mais óbvia na época. Eu fui, assim, engenharia ficou na minha cabeça, eu tive um debate, mas eu era realmente encantada por essa coisa. Eu vi os filmes, aquele command center, aquela análise de dados, aquilo me chamava muito a atenção, de você poder construir coisas baseadas num perfil que vem da análise de dados, de como é que você conecta as coisas. Então, assim, eu fiquei muito encantada com aquilo. E hoje em dia, até se eu voltasse atrás, eu teria condição de trabalhar na NASA, né? Naquela época, como é que chegava na NASA? Hoje tem programas que incluem meninas até para a NASA. Então mas eu queria fazer engenharia, meu pai queria que fosse engenharia da computação. E eu prestei vestibular para a primeira turma de mulheres no ITA. Então, fui para São José, era uma turma de ciência da computação que mulheres poderiam entrar. E no primeiro dia de prova, meu pai levou a mim e mais 3 amigas, entramos no carro na volta e falamos, olha, nem traz a gente amanhã, porque não tem condição, a gente não entendeu nada da prova. E aí depois apareceu análise de sistemas, logo depois anunciou o vestibular da PUC, e eu achei que completava. A minha turma foi realmente uma das primeiras da PUC, e eu adorava trabalhar dentro. Eu achei que eu ia ser um ser de CPD. Eu nunca pensei em sair fora do CPD quando eu entrei na faculdade. Eu adorava aquilo, eu adorava programar, adorava passar horas naquela casinha fechada, adorava. Puxa, eu me vejo muito nisso. Puxa, eu era extremamente tímido, então meu sonho era falar com o menor número de pessoas, além de amar a programação ali, que daquela época de Pascal, COBOL ali, daquelas linguagens. E um ponto também que me chama a atenção na tua carreira, Ana, você não só vai trabalhar numa área que não era comum, na área de tecnologia, e você vai trabalhar talvez uma das maiores empresas, né, que existia no Brasil, sem dúvida uma das maiores em tecnologia. E você não vem numa família de executivos, de pessoas que talvez poderiam te dar mentoria de como navegar dentro de um mundo tão grande, né? E o que você aprendeu sobre como crescer em uma empresa tão grande aí, como se posicionar, navegar politicamente? Olha, Basi, eu tive sorte de ter boas pessoas, bons líderes, bons mentores, bons amigos ao meu redor. E eu acho que esse é um dos pontos que eu levo, sabe? A gente cultivar as relações é chave e me ajudaram muito. Quando eu entrei na IBM saindo de um processo de estágio. A IBM fez uma propaganda na época, uma captura de estagiários dentro da PUC e eu entrei. E aí foi natural, você entra como estagiário, eu ia bem, trabalhava na sala limpa, veja como era, né, jaula total. E aí depois eu vim para São Paulo, comecei em Campinas, vim para São Paulo. Eu fui aprendendo com os líderes mais experientes da IBM
E eu decidi que eu queria estudar. Eu tinha que estudar para me completar um pouco. Então, logo que eu entrei na IBM, eu fui fazer pós-graduação de marketing na ESPM. E aí eu comecei meio que a engatar um curso atrás do outro, porque eu achava que isso me dava um pouquinho de tempero para eu levar para o meu dia a dia no trabalho. Até porque era um mundo também muito masculino. Então, as minhas referências na época eram homens. A minha turma era muito masculina. Eu nunca tive, se você fala assim, você sofreu por isso? Não sofri. Mas nessa linha de como é que eu me formei muito criada por um networking, por um grupo de homens. Depois, durante o longo da carreira, que mulheres foram aparecendo. Então, acho que eu lia muito, eu adorava ler coisas técnicas, então eu me completava com isso. E eu estudava, eu ficava fazendo diversos cursos, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje do online, né? Então, eu saía da IBM e ia para a SPM, depois eu comecei na GV, e aí foi, eu acho que, e muita curiosidade. E eu não tinha vergonha de pedir para falar com as pessoas. Eu era muito tímida, quando eu ia nos clientes, eu queria morrer. Falava, ai meu Deus, eu vou ter que falar agora chegou a minha vez, tem que fazer a apresentação, que abra um buraco aqui, né? Mas eu não tinha vergonha de pedir para os líderes da IBM para conversar sobre carreira, mas não para falar o que eu queria ouvir a história deles. Você falou de ter a vergonha, o receio de falar com clientes. Eu me lembro que quando eu tive a oportunidade de começar a ter atuação com clientes, e a mesma história, puxa, não, quero um buraco aqui. E aí eu fui começar a estudar um pouco mais sobre oratória, e aí eu tive acesso a uma pesquisa que me deixou, eu não sei se me deixou mais confortável ou mais preocupado, né? Que eu descobri que o segundo maior medo do ser humano, em todas as pesquisas que são feitas em diversos países, o segundo maior medo do ser humano é a morte. Só perde por medo de falar em público, né? Ou seja, tem que falar em público? Não, prefiro morrer. Aqui desanimei. Eu falei, bom, então eu não sou o único, mas por outro lado eu preciso ir nessa dinâmica. E você tocou num tema aqui que eu quero abordar sobre, puxa, você entrar num setor muito masculino. E você comentou que, puxa, você não enxergou, pelo menos de início, essas barreiras por ser mulher, mas à medida que você foi crescendo, que você talvez foi tendo uma disputa maior por espaço, por posição, por voz, em que momento talvez você começou a enxergar, opa, peraí, talvez aqui eu tenho algo aqui para olhar com mais cuidado? Não lembro, não teve um momento turning point, assim, mas alguns sinais. Por exemplo, a questão da intuição. Eu sempre fui uma pessoa de intuição muito forte. E como é que você exercita a intuição num ambiente de tecnologia masculino? Então, eu tinha um conflito interno. E outra coisa que era básica, hoje eu vejo como básica, eu recebi alguns feedbacks com relação à minha postura em reuniões. Muitas vezes, quando me reportava, por exemplo, presidente da empresa, minha primeira linha da empresa, eu era a única mulher na sala. Então, eu chegava na sala de reuniões, eu não percebia isso. Eu automaticamente sentava na última cadeira, a mais longe dele possível. E aí eu tive um mentor que me disse, você está errando nisso. Não é porque não tem mulheres na sala que você tem que sentar lá atrás. Você tem uma área grande, você tem uma área de relevância. Vai e sente do lado dele. E eu dizia, mas quem sou eu para sentar do lado dele? Ele dizia, você é a líder desta área. Então, isso para mim foi outro toque. A questão de roupa. Eu era uma pessoa que só me vestia de preto, roupa escura, porque eu achava que eu tinha que ser igual àqueles homens de terno na IBM. Então, conforme vai passando o tempo, você vê que sentar do lado do presidente não era tão ruim. Não era um bicho de 7 cabeças. Poder colocar uma roupa um pouco mais estampada também não era tão ruim, não desmerecia quem eu era. Mas eu acho que isso foi muito tentativa e erro. A IBM tinha um curso, que era um curso chamava Taking the Stage, para mulheres. Esse curso me abriu a cabeça para vários temas. Essa questão de você usar quem você é. Você usar a sua autenticidade, que é muito difícil, né? E no meu caso era ser autêntica e ser mulher. Mas eu tinha um chefe, isso ficou marcado.
ele foi um marco na minha carreira com relação ao desenvolvimento. Foi uma pessoa que sempre me puxou, me provocou muito, e ele era muito duro. E um dia eu fui entregar um negócio para ele, me mandou devolver o trabalho, 3 ou 4 vezes. E no meio da discussão ele falou assim, não quero mais ouvir isso. Zamper, você para mim é uma mulher de cueca. Eu saí da sala, não entendi o que ele falou. Aí eu fui para casa, comentei com uma amiga, ela falou, que horror o que ele falou, que absurdo. Falei, olha, eu posso ver de duas visões. Um é realmente um absurdo nos dias de hoje, né? Cadeia. Mas na outro ponto ele me via como igual a todas as pessoas do time dele. Então eu resolvi tomar por aí. Eu não era diferente porque eu era mulher. Eu era igual a todos os homens, a todos os talentos que se reportavam ao time dele. Então eu resolvi extrair esse lado aqui da conversa. E ao longo do tempo, como é que você foi evoluindo com o famoso síndrome da impostora? Porque acho que na tua fala fica muito claro aí que existiu muito forte. Muito, massa, muito. E eu melhorei muito, mas eu tenho muitas recaídas. Bastante recaída. Eu acho que eu acabei aprendendo que se eu estou num lugar, eu mereço estar nesse lugar. Eu não cheguei ali a troco de nada. Eu cheguei ali porque eu fui escolhida, porque eu me preparei, porque eu entreguei, porque eu tive performance, porque eu me destaquei. Mas foram anos para eu chegar a essa conclusão. E eu tenho passagens, assim, horrorosas de síndrome de impostor na IBM. Tem uma com o Rodrigo Ked, que você conhece. Essa eu e ele contamos, inclusive eu escrevi isso num capítulo do livro que eu fiz o ano passado. O cargo dos meus sonhos na IBM era ser líder da área de hardware, desde que eu entrei. E aí, era a maior área da IBM em termos de... Na verdade, quando eu fui líder, era a segunda maior, software já era maior. Mas era uma área que levava mainframe, a joia da coroa da IBM. Então, eu queria liderar essa área. Rodrigo me chama na sala dele, dizendo, Ana, hoje é seu dia. Amanhã eu vou te anunciar como líder da área de hardware Brasil. Então, o que ele esperava? Uma pessoa normal, muito obrigada. Sonhei 20 anos por esse momento, vou me preparar, estarei amanhã no anúncio. Óbvio que eu não fiz isso, né? Eu dei um ataque. Eu tive um ataque. Sim, foi um negócio que nem eu entendo o que aconteceu comigo. Eu disse, você tá louco? Como é que você vai me anunciar nessa área? Fulano que saiu era um cara que eu tinha altíssima conta. Ele é 15 vezes melhor do que eu. Então, você não pode me anunciar. E você vai decidir sem falar comigo? Pode esquecer o anúncio, pode procurar outra pessoa. Eu te ajudo a escolher. Rodrigo, quieto. Rodrigo me conhecia muito bem. Quieto. Lorde ali. Um lorde olhando e meio... Eu percebi que ele estava rindo, até isso estava me deixando mais furiosa. Aí, quando eu acabei, ele falou, acabou? Eu acabei. Eu estava muito brava. Falei, acabei. Ele falou, então faz uma coisa. Vai para casa. Prepare um plano do que você vai fazer nos próximos 6 meses. Amanhã você vem de manhã, me apresenta o plano. E seu anúncio será na parte da tarde. Eu falei, Rodrigo, você não entendeu o que eu falei? Ele falou, acho que você não entendeu. Vai para casa e faz o plano. Saí, louca. Falei, não é possível. Nosso protocolo de comunicação que está quebrado. Liguei para Marcelo Porto. Marcelo Porto também foi, para mim, uma das grandes referências como líderes. Ele, na época, era EA da Ginny Rometty, estava em Nova York. Liguei para ele, falei, Marcelo, preciso de ajuda. Contei o caso para ele. Ele falou, se eu tivesse aí, assim, você ia ouvir muito mais do que o Rodrigo te falou. Faz o plano, me liga de madrugada se quiser. Engole o choro e vamos fazer o plano. Eu não, Marcelo. Ele falou, Ana, assim, para com isso. Tá com medo. Você é capaz. E aí ele me começou a puxar. O Rodrigo não escolheria você para uma área grande desse tamanho se você não fosse performar. Enfim, aí passei a noite em claro, fiz o plano, cheguei no dia seguinte, apresentei o plano para o Rodrigo criticou um pouco o plano. Bom, Ana, ótimo, eu estava super nervosa e estava envergonhadíssima, né, do papelão que eu tinha feito. Rodrigo falou, anúncio à tarde, by the way, você vai ser promovida para vice-presidente. Eu era diretora na época. E era um salto enorme sair de diretor para vice-presidente na IBM. Ao invés de eu ficar contente, que eu falei, não, Rodrigo, espera. Deixa eu trabalhar uns 3, 4 meses para ver se eu entrego, depois você me promove. Ele falou, Ana, fora da sala agora.
Aí foi o anúncio, fui promovida. E eu me senti tão envergonhada daquele papelão depois. Ainda bem que foi com 2 pessoas que foram marcos no meu processo de desenvolvimento, são líderes que eu estimo e me inspiro. E eu me dediquei tanto que a área de hardware, naquele ano, teve um faturamento histórico. Foi o pico de faturamento até então. Então, recebemos prêmios globais e tudo. E aí, depois, o meu aprendizado é, se alguém disse que eu era capaz, eu tenho que acreditar que eu sou capaz. Eu posso não estar 100% preparada, e eu não estava 100% preparada. Mas eu fiz o plano, e eu estudava, eu ia atrás, eu pedia ajuda. E, assim, essa passagem para mim ficou muito marcada. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. E Ana, dado todo o seu desenvolvimento, crescimento dentro da IBM, como é que foi a evolução da decisão da sua saída da IBM, né? Quais foram as etapas que você viveu aí, os sentimentos em cada etapa aqui para esse ciclo que estava se encerrando? Eu comecei a pensar em sair da IBM quando eu estava com mais ou menos 25 anos de casa. Até então, eu não imaginava minha vida fora do mundo corporativo e fora da IBM. Eu trabalhei no Itaú quase 1 ano, mas eu me formei na IBM. E eu fui falar com o Rodrigo de novo. O Rodrigo é muito presente na minha carreira. Eu falei, acho que eu preciso novos ares. E ele me disse, vai fazer um curso. Fazia um tempinho que eu não estava fazendo cursos fora o ecossistema técnico. Fui falar com o Securato. Securato, meu amigo, nosso amigo do IBF, fundador da Sampo, e me disse, Ana, estamos trazendo um curso de conselheiras para o Brasil. Venha fazer. Falei, não tenho ideia do que significa um conselho, do que significa ser conselheira, porque eu já estava há 25 anos dentro da IBM, era muito longe para mim. Era muito longe por várias coisas, inclusive pela questão de você ficar dentro do mesmo ecossistema ali sempre, né, do mesmo networking. Então, eu fui fazer o curso, voltei para a IBM dizendo, eu quero fazer por mim, não quero o apoio da IBM, vai ser meu tempo de licença poética, que eu acho que eu estou precisando disso. Então, segunda aula do curso, voltei para conversar com o Rodrigo. Ele falou, tá gostando do curso? Adorando. Então, se eu já estava com essa inquietação, eu quero sair. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu conheci um mundo que eu não tinha ideia que existia, Basa. Eu entrei naquela sala de aula com mulheres, assim, que eu falava, eu não sabia nem que existia o cargo, nem a mulher, obviamente, em alguns casos nem a empresa. E eu dizia, como é que esse mundo existe e eu tô fora? Era aquela coisa, o trem passando e eu não conseguia entrar. Me deu um desespero, me deu uma ansiedade aquilo. Aí o Rodrigo falou, Ana, calma, não é assim que funciona. Vamos trabalhando, vai reforçando esse teu ponto de desenvolvimento, começa a abrir a cabeça para fora. O Securato também me ajudou muito em reforçar alguns pontos de presença fora da IBM. E aí, para minha felicidade, eu mudei para a área de canais e alianças. Então, isso também me abriu mais a cabeça. Então, foram 5 anos, basicamente, nesse processo de amadurecimento, o que eu acho que foi muito bom, porque eu saí muito tranquila. O nosso processo de encerramento foi lindo, eu até me emociono toda vez que eu lembro. Então, assim, é uma empresa que me formou, eu sou super grata, eu sou fã da IBM, adoro, leio ainda, estudo ainda sobre os produtos, mas eu acho que esse período que a gente estava falando antes, né, esse período de preparação, para mim foi muito importante, para você poder encarar esse outro mundo de uma maneira um pouco mais tranquila. Não que o mundo seja mais tranquilo, mas eu acho que você sai um pouco menos ansiosa. E Ana, você é uma super referência para vários amigos que a gente tem em comum que já me falaram que sua transição de carreira é um exemplo para todos. Talvez para muitas pessoas que estão nos escutando aqui, que estão pensando nessa transição, seja encerrando um ciclo ou muitas vezes querendo uma mudança ainda maior,
Qual que foi o teu framework, assim, de etapas para que você pudesse aí desenhar e executar dessa forma que deu tão certo? Eu acho que a primeira coisa é quando eu comecei a pensar em mudar, eu percebi que eu era uma pessoa talvez fechada ali, muito fechada no mundo, né? Eu era muito boa e muito conhecida no mundo em que eu circulava, só que o mundo que eu circulava era uma ervilha perto do mundo total, né? Então eu comecei a participar mais de eventos, eu comecei a me conectar com novas pessoas. Não foi muito estudado isso, mas eu fiz isso. Poderia ter feito de uma maneira muito mais estruturada. Então eu comecei a buscar, pelo menos uma vez por semana, estar com uma pessoa que não estava comigo no dia a dia. Seja essa pessoa dentro ou fora do meu ecossistema da IBM. Uma meta mesmo que você colocou pra você. Eu coloquei, porque eu percebi que eu era muito ruim nisso. Eu era muito boa em entregar o que eu tinha que entregar, eu tinha muito networking dentro ali, mas eu não tinha um networking para mim. Então eu decidi que eu tinha que fazer um networking propositivo. Eu tinha que ter esse networking, eu tinha que ser interesseira no networking, no sentido de eu tinha interesse na pessoa com quem eu ia falar, mas eu tinha também que estar interessada, eu tinha que levar algo para a pessoa. Então isso rápido eu aprendi que funcionava assim o networking. Então, eu comecei a buscar pessoas diferentes e pedir para pessoas que eu não conhecia me apresentarem para alguém que eu queria chegar. E assim foi durante um tempo. Não foi muito toda semana, eu me coloquei meta toda semana, não funcionou, mas eu me forcei a isso. Eventos. Eu ia em evento, entrava mudo e saía calada, porque eu tinha vergonha de falar com as pessoas. E aí eu comecei a me forçar a conversar com quem estava do meu lado e pegar café e conversar com quem estava ali, não ficar com as minhas amigas durante o evento, que para mim era assim, era um sofrimento, né? Mas eu comecei a me forçar com relação a isso. E estudar a base. Para mim, a questão de voltar para a sala de aula e engatar um curso atrás do outro, a cada curso que você faz são 30 pessoas novas, né? 20, 30 novas. Então, eu entrei na Sampo, 20 novas. Aí, BGC, mais 20 e tantas novas. Fiz o GONIL, 20 e tantos novos. E assim vai. Então, e acho que esse é um ponto para explorar, porque até agora a gente falou muito do conhecimento informal ou intuitivo, né? Mas, puxa, além das instituições que você acabou de comentar, Kellogg, SMT, Tel Aviv, entre outras, quais os principais aprendizados, talvez, que esse conhecimento mais estruturado trouxe aí para sua vida? Eu acho que uma coisa é sempre querer entender a história das pessoas que estão com você ali no curso, que estão com você ali na sala de aula, no evento. Eu nunca me preocupei com isso antes no mundo corporativo. Se eu chegasse para você, se nós nos conhecêssemos, eu ia falar assim, Baza, você é da onde? Eu não queria saber quem você era, eu queria saber de que empresa você era. Hoje me encanta mais e me conecta mais eu saber qual é a sua história. Porque a gente leva a nossa história e não só a empresa, o sobrenome corporativo. Isso foi um grande aprendizado que eu tive quando eu pedi o meu sobrenome corporativo. Isso foi assim, a transição foi tranquila, mas tiveram momentos de bastante frustração até, de impacto, de choque até, de pedir o sobrenome corporativo, quem sou, né? Então, essa coisa de querer saber a história das pessoas. A outra coisa eu me vi uma pessoa muito mais aberta a conversar com gente que eu não conhecia. Eu não me forçava a fazer isso, eu não precisava fazer isso na IBM, porque todo mundo me conhecia na IBM. Então, eu não tinha essa necessidade, eu não desenvolvi isso. Eu ia nos clientes, os clientes sabiam que eu era da IBM. Então, para que eu tinha que exercitar isso? Eu passei a exercitar isso. Então, por exemplo, a Andrea Bisker, que você conhece, ela era uma referência no mercado. Todo mundo sabia quem era a Andrea Bisker. Eu fui conhecer a Andrea Bisker num ônibus em Tel Aviv. Nós saindo da escola, entramos no ônibus, aquela mistura de turmas ali, que a Cris provocava, a Cris provoca a mistura de turmas. Sentamos, quem é você? Andrea Bisker. Me conta sua história. Contei a minha,
conectamos, enfim, e ela me indicou para algumas coisas, me deu algumas dicas, fui para a XSW com elas 2 vezes. Então, essa coisa de querer saber a história das pessoas foi uma grande mudança para mim. E agora falando um pouco mais da tua atuação como diretora desse programa de inteligência artificial para executivos da Sampo, e tudo que você aprendeu ao longo do tempo, quais são as habilidades mais críticas que você acredita que os líderes de hoje precisam desenvolver para se manter relevante no mercado? Acho que a primeira é criatividade. Não dá para perder a criatividade. Eu sei que é uma até meio blasé, que todo mundo diz, é o lifelong learning. Mas eu gosto muito dessa característica, porque com esse mundo da inteligência artificial hoje, ou da tecnologia tão avançada e tão acelerada, eu me considero estagiária todos os dias. Então, aquela coisa dos quadrantes, né, que tinha os quadrantes da tua maturidade profissional, eu me considero todos os dias, voltei a ser estagiário. Você começa o dia, tem alguma coisa nova, tem um modelo novo, tem uma ferramenta nova, então eu tenho que voltar a aprender. Então, se eu não estiver aí, como é que eu entro nesse mundo? Como é que eu faço parte desse ciclo, né? Tem uma frase de uma escritora britânica, eu acho que é Karen Lamb, que ela diz, daqui a um ano, você gostaria de ter começado hoje. Algo assim. Então, eu sempre lembro disso, que é essa coisa de eu tenho que estudar, eu tenho que ser curiosa, eu tenho que saber o porquê das coisas. A outra questão é achar que você tem humildade, Baza. Eu acho que esse mundo de hoje, humildade é algo fundamental. E volto ao tema de você saber as coisas. Nós não sabemos nada hoje. Não dá para dizer que a gente sabe muito pouco. A gente sabe muito pouco das informações que rolam, a gente sabe muito pouco dos modelos de negócio, a gente sabe muito pouco das tecnologias de saúde, de tudo que vem na questão de saúde. Então, assim, eu tenho que ser humilde para aceitar isso, né? A questão eu vi essa semana o discurso do Federer, você ouviu? Fiquei, assim, encantada, né? Essa coisa de você, o talento também, disciplina também é ter talento, o talento é ter disciplina. O talento é ter disciplina, o talento é você se provocar a fazer as coisas, se estruturar a fazer as coisas. Eu acho que a questão de disciplina também é uma coisa bem importante. Eu adorei o que você falou e eu costumo dizer algo muito parecido, que hoje, quem não está preocupado e se sentindo um pouco confuso, ou está desinformado ou é muito arrogante, porque não tem como hoje você, sabendo o que está acontecendo com o mundo, não nutrir esse sentimento. E um ponto que eu acho muito legal, que essa tua humildade, ao mesmo tempo esse framework, te traz uma cabeça muito afiada, muito calibrada para a inovação. É claro que você veio da área de tecnologia, mas eu tenho a sensação que, puxa, você traz ali um framework, não importa o que está chegando aqui de novas tecnologias, você consegue enxergar isso muito bem para o mundo dos negócios. E aí a minha pergunta, na tua opinião, qual que é o mito mais comum sobre inovação que existe no mundo corporativo e talvez como que a gente desmistifica isso? Eu acho que o mais comum é que inovação é rocket science, né? Para inovar, eu preciso criar um modelo... Foguete da NASA, uma coisa assim de outro mundo. E eu acho que a inovação é fazer as coisas de maneira simples. É perguntar os porquês, é conectar pontos. E até você falou essas coisas da questão de inovação. Sabe que uma das maiores dificuldades que eu tenho hoje fora do mundo corporativo é traçar uma linha de corte aonde eu vou e aonde eu não vou das oportunidades. Eu tenho uma cabeça muito ruidosa, muito, por isso que eu comecei até a escrever. Minha cabeça não para. E eu tô com uma pessoa, a pessoa fala algo, eu falo, poxa vida, é isso que a pessoa falou, me conecta com tal coisa, com modelo de negócio. Então, para mim, tudo vira oportunidade. No mundo corporativo, você tinha um frame, né? Bem definido de onde eram as suas oportunidades. Agora não, agora o céu é o limite. Então, uma das coisas que está sendo uma grande dificuldade para mim é que, como eu vejo oportunidade em tudo, como é que eu filtro, como é que eu priorizo e como é que eu seleciono as que estão relacionadas com a minha agenda, com o meu propósito.
Isso para mim tem sido... se você puder me ensinar, inclusive, agradeço. E acho que talvez sobre essa provocação tem outro gancho que eu quero aproveitar. Puxa, você participa de vários conselhos, né? Então você tem uma baita de uma experiência em governança corporativa. Qual foi o conselho mais difícil que você teve que dar em um conselho e qual foi a reação? Porque conhecendo o teu perfil, você provoca, você está ali para fazer a diferença. Eu acho que sempre as discussões mais difíceis nos conselhos são quando envolvem a questão da gestão, de mudança dos líderes da gestão. E por que eu acho isso? Porque nas ONGs... eu estou no Instituto SEMAI, sou conselheira consultiva, e na SAS Brasil também conselheira consultiva. Então, nessas ONGs, a gente acaba, o grupo do conselho estando muito presente na gestão do dia a dia. Então, você recomendar, você trabalhar e sugerir mudanças no corpo diretivo é algo que talvez seja mais natural, porque nós entramos mais no dia a dia. Quando você vai para o conselho de administração de uma empresa, você não está no dia a dia, mas você vê coisas da gestão que poderiam ser melhores. Então, a sua sugestão ali naquele momento é uma posição delicada, porque dependendo de quem está do outro lado, vai dizer, esse conselheiro aí não sabe nada, não está no meu dia a dia, não está na gestão, não entende os problemas da empresa. Então, eu acho que essa é uma situação delicada. E eu procuro, eu gosto de entrar em detalhes, então eu procuro sempre trabalhar próximo da gestão para entender isso. A outra questão no modelo ONG é a questão dos doadores, de você recusar doadores. Isso é um ponto, a ONG vive de doação, mas a gente tem discussões às vezes de dizer, essa doação a gente não quer. Porque eu preciso prezar pela governança, pela transparência, pela ética, pela devolutiva positiva a quem nos apoia. Então, essa é uma discussão, você vê as pessoas da ONG assim, ai meu Deus, né? Não, essa doação não recebemos. E Ana, você fica muito clara a tua dedicação em tudo que você faz. E algo que eu acho muito interessante, que você já se definiu no passado como uma baby boomer workaholic. Quais foram as principais fichas que caíram ao longo do tempo? O que mudou, talvez, na forma de você enxergar e se cobrar? Baza. Meus 50 anos vieram assim, chegaram chegando, sabe? Eu ouvi as pessoas dizendo da crise dos 50, eu tive uma revolução, um tsunami dos 50 anos. Primeira coisa que me veio muito forte é de que não tem vida profissional e vida pessoal. Tem uma vida, ponto. Faço o melhor dessa vida. Então, eu não tinha, para mim era muito, eu separava muito. Na IBM isso. Não, é a minha vida. A segunda coisa que foi um grande aprendizado para mim é a questão da autenticidade. Eu sempre fui uma pessoa muito informal no ambiente de trabalho. Eu gostava de levar um ambiente mais leve, divertido, sempre muito próxima dos colaboradores, dos clientes. Mas na IBM o modelo era um modelo um pouco mais formal. E isso não era uma coisa, não era o meu eu. Mas ao longo do tempo eu comecei parece que os 50 anos ligaram uma chave, vou ser eu. E eu comecei a falar o que eu pensava. Em algumas reuniões eu falar o que eu pensava não era o que as pessoas queriam ouvir. Então, num primeiro momento, eu tive bastante reação, até de receber feedbacks de gerência, falar, você não pode falar isso, só porque eu não posso, eu tenho que cuidar da forma, mas eu realmente não acredito nisso. Eu não acredito nisso que está sendo discutido, eu não acredito nesse modelo, eu não acho que é algo que vá funcionar. Então, a questão da autenticidade. E, no fim, virou minha marca registrada. Quando eu saí da IBM, as pessoas lembravam muito disso. Eu era uma pessoa que eu falava. Isso até muita gente não gostava de trabalhar comigo, porque eu falava, isso tá bom, isso não tá bom. E quando não tá bom, eu falava. Eu não tinha problema em falar isso. Sempre cuidei da forma. Também foi um aprendizado. Então, essa questão da autenticidade, de você se preocupar com isso. E a outra coisa, a relação com pessoas. O que a gente leva dessa vida a nossa jornada se resume às pessoas. Então, isso para mim ficou muito claro. Como é que eu trabalho
como é que eu trago, como é que eu trato, incluo e como é que eu sirvo melhor as pessoas. É muito bacana te escutar, porque isso me lembra uma expressão que você usa às vezes, que é ser controverso pelas razões certas. E acho que esse é o grande desafio que a gente tem nessa busca da autenticidade. É muito, porque você tem que estar muito certo do que você fala. E aí, é uma coisa que não bate com a síndrome de impostor. Então, isso também me ajudou. Quanto mais eu me libertei da minha síndrome de impostora, mais autêntica eu pude ser, né? Então, hoje eu li um negócio no Instagram até curioso. Naqueles memes que veio um meme com uma frase do Oscar Wilde dizendo: ser real é a pose mais difícil. E esse ponto, inclusive, eu vejo que você navega com essa autenticidade, inclusive trazendo temas que não são necessariamente só do mundo corporativo, mas como isso tem um impacto na vida pessoal. Inclusive, te vi escrevendo sobre a menopausa, né? E como que é isso no mundo corporativo. Olha, Baza, era uma coisa que eu não falava. Eu tinha muita vergonha de falar sobre isso. Mas, assim, é uma coisa que eu não controlo. E até tem uma passagem bem engraçada até sobre isso. Teve uma reunião na IBM em Buenos Aires. Julho, um frio horroroso. Meu chefe América Latina, todo o grupo, e nós na sala. E todo mundo super encasacado. E eu, põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco. Eu tava entrando na menopausa. E aí esse meu chefe: Anita, estás bien? Sim, tô bem. Vermelha, tô bem. Põe casaco, tira casaco. Passa meia hora, para a reunião, me chama. Ana, você quer sair, beber uma água? Eu falei, não, tá tudo sob controle. Eu já sabia o que era. E aí vem um amigo meu no meio da sala, muito engraçado. Ele fala: Zamper, tá ruim isso, hein? O que tá acontecendo? Aí eu falei: pessoal, time out aqui. Eu falei o seguinte: vocês vão me ver colocando e tirando casaco várias vezes durante esses dias. Tô entrando na menopausa e tô passando por esse processo, que não tá fácil. Aquele silêncio na sala. As mulheres depois vieram falar comigo: Ana, graças a Deus que você falou isso, porque nos ajuda até. Então, assim, esse mostra até das minhas marcas de ser autêntica. Eu não tinha por que esconder isso. Era um fato. Todo mundo tava vendo na minha cara que eu tava passando mal. Então, assim, por que não falar? Então, essa questão da menopausa e eu acho que é você tratar isso de uma maneira natural. É um processo nosso. Aliás, quem acha que hoje mulher na menopausa está em casa jogada às traças, né? Acho que muito pelo contrário, as mulheres na menopausa estão absolutamente produtivas, estão no ápice da sua carreira, estão no ápice da sua conjunção, talvez, de pensamentos. E um ponto também interessante, puxa, essa reunião em Buenos Aires, você tem diversas nacionalidades, e ao longo da tua carreira você também foi tendo a oportunidade de liderar pessoas em diversos países na América Latina, contato com vários países. O que você aprendeu sobre essas diferenças culturais aí para você ter essa conexão e naturalmente performance com times de outros países? Eu aprendi a respeitar a forma como o outro pensa. Quando eu comecei a trabalhar com a América Latina, eu achava que o Brasil era o correto e ponto. A forma como nós pensávamos era correta e ponto. E tentar forçar esse meu ponto de vista ou a forma de pensar, a forma de agir para o outro. E muitas vezes era até ofensivo isso. Então, chega um momento que acontecem situações que você fala: isso aqui não cabe na cultura, isso aqui não cabe no modelo de atuação. Então, isso eu aprendi, você entender um pouco a dinâmica. Eu acho que você tem que viver um pouco para entender. Então, eu gostava de, quando eu viajava muito, de jantar com as pessoas, de estar com o time, de tentar falar um pouco com os parceiros de negócio, porque você vai entendendo o ritmo, quais são as prioridades, como atuar. Então, me custou, mas isso, grande aprendizado. Falando de aprender de outras culturas, como você vê as novas gerações, geração Z, quais as lições que a gente acredita que talvez essas outras gerações podem trazer para a gente? A gente fala muito do que eles têm que aprender, né? E a gente fala pouco do que talvez nós poderíamos aprender com as novas gerações. Uma coisa que eu vejo nos meus sobrinhos é muita coragem, Baza. Coragem para... eu percebo que eles
Por exemplo, eu vejo ali esse grupo, né? Perguntam muito, não tem vergonha de perguntar, demora um pouquinho talvez para tomar a decisão, mas uma vez tomada a decisão, é firme nela. Então, eu acho que isso requer coragem, de mudar de estágio. Imagina que eu entrava no estágio, na minha época, e agradecia por ter um estágio e terminava o estágio. Hoje eu vejo jovens parando o estágio no meio. Então, eu não vou entrar no mérito das razões, mas eu acho que isso exige coragem. A outra coisa é a questão da preparação. A preocupação com estudar, e não só estudar da maneira tradicional, não só estudar a sala de aula, porque tem muitos que não querem nem sala de aula, mas é estudar através de leitura, de observação, de conversar com pessoas, de ir atrás de saber com executivos como funciona. Isso eu acho uma coisa muito legal. Comparando com a minha geração, a gente não tinha isso. A gente estudava na faculdade, na escola e acabou. Mas isso eu vejo muito, acho muito interessante isso. Os estímulos que eles têm hoje, né? Eu acho que isso é um volume de estímulos. Então, eu acho que isso também provoca curiosidade. Eu acho que a gente tem que aprender com eles. Eu vejo muito essa questão da curiosidade. E aproveitando aqui dessa visão do que a gente conversou e também do teu conhecimento de tecnologia, nesse mundo cada vez mais orientado à tecnologia, qual que é o papel, talvez, da humanidade aí nos negócios? Baza. Ontem a gente teve um evento na Sampo para falar sobre ética em IA. E aí uma das perguntas foi, eu tenho nos Estados Unidos, está sendo testado uma empresa, uma startup, toda liderada por IA. E hoje eu vi também um modelo na China, um hospital, que estão tentando fazer com que o hospital seja todo liderado por IA. E aí, quando eu paro e penso, falo, na minha visão, a chance disso dar certo é zero. Porque toda a questão de inovação, de empatia, de acolhimento, de criatividade, são fatores inerentes ao ser humano. A IA nunca vai substituir isso. E olha que eu trabalho com IA, meu primeiro emprego no Itaú, inclusive, em 1990, foi com IA. Então, não tem forma de que a IA substitua essas discussões, o ser ou não ser do ser humano. A intuição, seja ela o nome que você queira dar. Não tem como. A IA é um modelo matemático e eu enxergo a IA no papel dela. Ela é um modelo matemático puro e simples. Eu não gosto muito dessa tendência, ou talvez do hype, que coloca a IA como uma divindade, né? Não é um ser divino. A IA é um modelo matemático. Você estuda, você programa. Óbvio que ela é um modelo matemático muito potente. Um modelo matemático que resolve problemas que nós não conseguimos resolver. E ainda bem que existe, porque hoje o número de variáveis complexas que a gente tem. E eu acho que a beleza também de você mesclar os dois mundos, um problema complexo, para você resolver, você vai descascando como cebola. E a cada casca que sai, o problema muda, o cenário muda. Então, a IA tem muita rapidez nisso, mas nós temos o lado também de trabalhar. Eu gosto muito do conceito de você complementar. A IA te trazer os fatos e você tomar a decisão. Eu acho que a IA compilando os fatos. Obviamente que desde que seja um modelo de dados, que não seja corrompido, que seja um modelo de dados saudável, né? Eu acho que é poderosíssimo isso. Pessoalmente, aonde você tem usado a inteligência artificial aí para potencializar o que você faz? O ChatGPT eu uso, não tem um dia que eu não uso. Eu tenho usado para apresentações, vários de apresentação. Eu comecei a usar um diferente agora para testar a mistura de ingredientes para receitas. Não deu muito certo até agora, mas eu estou testando. Comecei a usar o Copilot também, recentemente. Então, eu fico fuçando. Óbvio que a gente usa o Waze, enfim, isso aí não preciso nem falar, né? Mas no dia a dia eu consumo. Eu sou usuária padrão, digamos assim. Puxa, eu adoro também. Acho que não tem um dia que eu não estou usando, seja Gemini ou ChatGPT. E eu descobri talvez há
pouco mais de um mês, que eu tenho usado demais, todos os dias à noite, que é para contar história para o meu filho dormir. Então, o que eu tenho feito? Meu filho adora, ele está há 5 anos naquela fase de gostar de super-heróis, e a gente criou a história dos super-heróis, né? As crianças que vão para a escola dos super-heróis. E essa escola, para você entrar, você tem diversos desafios, aulas e dinâmica. E depois que eu coloquei todo o enredo lá, eu peço, olha, hoje à noite, traga um capítulo falando da importância da disciplina. E aí vem toda a narrativa da escola dos super-heróis, importando da disciplina ali. Não, hoje vamos falar do respeito aos mais velhos. E ele se amarra na história, porque naturalmente está estruturada para o que atrai ele, que são os super-heróis, e ao mesmo tempo lições tão profundas. Então aqui, aos pais que estão nos escutando aí com crianças mais ou menos dessa idade aí, em vez de ficar quebrando a cabeça que história eu vou contar à noite, usa o ChatGPT ou Gemini que vai sair coisa muito boa. Maravilhoso. Sabe o que eu usei essa semana para uma coisa que eu não tinha feito ainda? Pode ser básico, eu não tinha usado. Eu gosto muito daquele Simranjit Singh que a gente viu na XSW. Sim. Eu ouvi o ano passado, vi de novo, comprei os livros. Amo ópera. A ópera amo, fui vê-la, enfim, saí mais impressionada ainda, mais encantada com ela. E aí eu estava lendo um artigo dela essa semana que eu falei, nossa, isso aqui me remete ao que o Simran tinha dito. E eu decidi pedir uma compilação dos 2 livros e ver pontos de sinergia. Mas foi uma análise tão bem feita, e todos trazendo aquele frame de autenticidade, de empatia, de respeito ao outro, enfim. Mas eu achei tão legal isso, eu falei, poxa vida, isso é um uso interessante, porque às vezes a gente lê livros e quer conectar os temas. Então, talvez você trabalhar... Vou tentar esse também. Eu adorei. Ele trouxe várias sinergias entre os dois. Eu falei, poxa vida, né? Agora eu entendi porque eu gosto tanto dos dois, né? Uma coisa que eu tenho feito, eu já até comentei no podcast, eu tenho usado muito também para pesquisa, seja para os artigos no Estadão, para palestra, e claro, com todo cuidado, que de vez em quando vem umas barberagens aí que você não pode colocar. Mas talvez o que eu mais uso é depois que está pronto, eu pego o artigo do Estadão, eu jogo no ChatGPT e falo assim, uma pessoa muito crítica e muito bem informada, se ela tiver que criticar esse artigo, aonde estão os pontos que podem sofrer críticas? E aí vem todos os elementos, ou na palestra, aonde podem vir elementos de críticas com fundamento aqui? E aí daí você vai melhorando. Então, puxa, adoro esse modelo aqui. Não, e tradução, né? Acho que a tradução, a gente fala inglês, mas não tem o inglês, né, do dia a dia, talvez não tenha o inglês próprio para aquela situação. Eu tive que fazer carta de referência de uma amiga recentemente. Eu escrevi, eu falei, poxa vida, mas essa carta não tá com a cara que eu acho que condiz com a posição. Então, passei e ela me ligou e falou, nossa, que inglês lindo. Eu falei, não é inglês lindo, é inglês do ChatGPT, junto com o Gemini, mas eu acho que nos ajuda muito, sabe? E aí, só um último ponto dessa questão da IA e do ser humano. Tem um livro que é de inteligência artificial daquele Kai-Fu Lee, eu não sei se você já leu. O Securato sempre fala desse livro, a gente estuda na Sampo esse livro como uma das bases para aula de IA. E o Kai-Fu Lee, ele fala sobre ele trabalha entre IA e pessoas em 4 quadrantes. E um dos quadrantes que ele trabalha, ele chama da zona de verniz humano. E essa zona de verniz humano, ele diz, quem tiver aqui nessa zona de verniz humano, nunca será, ou possivelmente nunca será substituído por nada de IA, que está relacionado à empatia, a trabalhar com pessoas, a atender as pessoas, a acolhimento, a inovação, a criatividade, sensibilidade. Então é muito legal o frame que ele cria, porque é muito prático. Quando tem essa discussão, você lembra disso? Eu adoro o Kai-Fu Lee e o livro que eu adorei dele também, que ele escreveu com aquele outro autor, que é um dos mestres em ficção científica, aonde agora vai me fugir, acho que é 2047. O IA Superpowers? 2047, que ele escreve como seria o mundo em 2047. E aí esse autor de ficção científica, sobre, obviamente, a orientação do Kai-Fu Lee, escreve uma história que está se passando super futurista. Esse é um capítulo, e aí o próximo vem o Kai-Fu Lee destrinchando o porquê que essa tecnologia está chegando.
E aí cada história é uma disrupção do que vem pelo mundo. Enfim, eu sou super fã dele aí. Acho que tem muita coisa bacana aí. Esse eu não li. Eu não lembro se é 2047, mas é tipo um ano que é da onde foi escrito. Talvez 2041. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E Ana, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Qual a sua história? Me conte sua história. Através dessa pergunta eu consigo ver os valores, a questão de como é que trata as pessoas, se a pessoa está sendo autêntica ou não ali na entrevista. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Eu vou falar uma coisa que pode soar até ruim, mas eu sou muito acelerada, base. Então, se é uma pessoa que demora para entregar... Eu sei que tem funções e atividades que são absolutamente analíticas, mas se é uma pessoa que demora a entregar, que procrastina muito, isso não dá certo. Então, esse é meu lado. É o lado bom e o lado ruim, né? Porque as pessoas gostam da minha velocidade, mas ao mesmo tempo tem muita gente que detesta trabalhar comigo por isso. E tirando a questão da velocidade, quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? A autenticidade, sincericídio. E o que você gostaria de perguntar para o Baza, Headhunter? Um ponto que a gente falou no começo, a questão da carreira em conselhos. Eu venho do mundo corporativo e eu comecei do zero como conselheira. Então, qual é o coaching que você dá? Qual é a recomendação que você dá para profissionais que, assim como eu, saem da vida executiva, queiram entrar no mundo de conselho, e eu vendo de fora, eu ainda vejo esse mundo como uma bolha, que são profissionais já estabelecidos nesse mundo e as indicações rodando aí ao redor dessa bolha, para pessoas que tenham conhecimento de finanças ou de direito, e mais para homens. Então, no meu caso, mulher vindo de tecnologia, como é que fura essa bolha? Puxa, ótima pergunta, Ana. O que eu vejo, acho que primeiro é importante dizer que sim, a hora que a gente olha a foto dos conselhos no Brasil, ainda o percentual de mulheres é pequeno, ainda que tenha tido sim uma evolução, mas ainda está longe do que deveria ser um equilíbrio. E esse é um mundo que eu adoraria dizer que todas as posições de conselho, quando são abertas, vêm para as mãos dos headhunters. Adoraria, mas eu não tenho a menor dúvida em afirmar que posições de conselho são as posições que mais são fechadas por indicação aqui no Brasil. E isso faz com que, puxa, se você tem uma maioria de homens com característica de finanças ou direito, que naturalmente vão ter um networking com pessoas parecidas com ele, se a maior parte das posições são fechadas por networking, por indicação, então automaticamente a bolha se autoalimenta. Então acho que esse é o primeiro elemento. O segundo é a gente lembrar que isso é uma transição de carreira importante. A maior parte dos executivos vê a posição de conselho como se fosse um step natural, assim, seja de promoção ou algo que está muito próximo porque eu estou trabalhando. E isso é um erro crasso. Não é porque você fez um curso numa instituição, seja IBGC, Dom Cabral ou tantas outras que existem hoje, Sampo, muito focado em mulheres, que ao você fazer o curso, o telefone vai começar a tocar. Seria ótimo se fosse assim, mas não é. A gente leva 20 anos, no mínimo, para desenvolver um networking para operar bem como C-level. E depois a gente acha que em 1 ano, 2 anos, a gente já vai estar conectado com os conselhos de administração. Não. Então, a minha recomendação é, o quanto antes você começar a trabalhar essa transição, idealmente, puxa, já atuando em conselhos quando você ainda é executivo, uma das maiores portas de entrada que eu vejo são instituições sem fins lucrativos, ONGs, como você colocou. Eu mesmo, as primeiras oportunidades que eu tive de conselho, elas foram através de ONG, que essas pessoas precisam de ajuda e você está lá doando o seu tempo. E além de eu aprender muito, você tem um give back maravilhoso, eu conheci muitos conselheiros profissionais que depois foram me convidando para outros conselhos que eu atuo. Então isso, para mim, acaba sendo um elemento importante, mas eu acredito que é a humildade de reconhecer que é uma transição que tem uma distância do ponto A para o ponto B. A maior parte dos executivos erra em dizer, não, agora acho que eu já estou numa fase mais tranquila, vou pegar um conselho ou outro.
A hora que vem com essa simplicidade, certamente vai bater com a cara no muro. E eu acho também, além disso, de achar que é um step natural, é de achar que é pouco trabalho, né? Eu vou ser conselheira, eu vou participar de uma reunião por mês ali. Vou tirar uma grana e vou tá tudo tirar bem. uma grana e tá tudo bem. É muito trabalho, não é pouco trabalho. Então, acho que também tem essa fantasia que ficou criada, né? Sem dúvida nenhuma, inclusive, idealmente você deveria talvez estar consumindo a cada 1 hora de reunião de conselho, no mínimo 3 de preparação, né? E as pessoas não têm esse lado, sem falar da implicação legal, a responsabilidade, né? Que muitas pessoas também não levam em consideração. E Ana, chegamos agora no momento, dona Ângela, complete a frase. Eu sou esquisita por quê? Nossa, Base, eu sou esquisita porque eu comprei uma moto e eu não tinha carteira, eu não sabia dirigir a moto, mas eu comprei a moto. E tá lá ainda. Eu vendi. Vendeu. E porque eu sou sincericida, talvez. Eu acho que isso é um ponto, né, que às vezes as pessoas olham e falam, meu Deus, né, o que é aquilo? E qual a situação mais engraçada que você já passou no mundo corporativo, um perrengue aí? Essa da discussão da menopausa, para mim, foi, assim, uma das top de... Depois a gente sentou e riu tanto, que como é que eu levantei no meio da sala e falei, parem, eu tô na menopausa. E eu me lembro, assim, até hoje, parece que passa um filme na minha cabeça. Eu falo, meu Deus, isso aqui poderia ser uma piada, né? Eu suava, Base, mas eu suava, assim. Então essa para mim foi uma história muito engraçada que me marcou. Caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Meu lugar de potência são as relações, as conexões. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Não costumam dizer as suas fraquezas. As pessoas não costumam fazer perguntas. As pessoas não costumam dizer que erraram. Isso é uma coisa que me incomoda. O que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidades? Que é quanto eu tenho que errar para aprender, eu tenho que ser humilde para saber que eu não sei e me colocar nesse papel de aprendiz e perguntar e tudo. E eu aprendi que quanto mais eu me conectar com pessoas, quanto mais eu puder fazer a ponte entre pessoas, melhor vai ser o meu lugar, maior potência eu terei. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Cursos. Eu gosto muito de pegar referências. Nos cursos, os professores dão bastante referências sobre livros. Eu gosto muito de ouvir podcast. Quando eu estou na esteira, alguma coisa eu tenho ouvido no carro. E eu anoto as referências de livros ou frases ou algum autor que alguém comenta e depois eu vou atrás. E eu descobri um mundo que eu não sabia que existia, que são eventos de inovação. Então, na IBM, eu só ia em eventos relacionados à tecnologia. Eu fui no SXSW 2 vezes, Rio Innovation Week, Web Summit, Hacktown, vou de novo para o Hacktown, que eu sou fã desse evento. Então, eu descobri, para mim assim, um prato cheio de temas, de pessoas, de novo, voltando à questão das conexões, que é algo super importante para mim. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast ter uma conversa tão legal quanto essa. Já que eu falei do Hacktown, o João Rubens Fonseca, ele é um dos fundadores, um dos 3 fundadores do Hacktown. Ele é egresso da Inatel, e, aliás, fui aprender também nesses eventos de inovação, Santa Rita do Sapucaí, onde tem o Hacktown, é uma das maiores formadoras de mão de obra tech do Brasil. Então, é uma coisa que eu não conhecia, fui conhecer nessas andanças. A outra pessoa, Flávia Lippe. A Flávia, ela é jornalista, só que ela derivou aí, ela foi a criadora do Repórter Eco, do programa da Globo, só que ela derivou para a questão da neurociências. Ela estudou, fez várias formações de conhecimento do ser humano, os nomes são complicadíssimos, e ela lançou um livro agora chamado A Equação, que ela tem uma metodologia muito interessante, que é tipo uma calculadora de vida. Então, assim, é muito disruptivo. Então, você conversa com ela, como é que uma pessoa que era jornalista chegou nisso, né? Legal. E uma outra pessoa que eu acho que é um tema muito importante ultimamente, principalmente com toda essa discussão de tecnologia, cybersecurity e tudo, é a gestão reputacional de crises, né? Você trabalhar nisso.
E aí eu recomendaria a Patrícia Marins. Muito bom, que lista, demais. E Ana, uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? Felicidade é completude, é aquela sensação de completude, que pode ser num momento, pode ser num dia, pode ser numa tarefa. É você parar e achar que aquilo te basta. Mas isso envolve a parte espiritual, obviamente, a parte das relações das pessoas, a parte da saúde. Eu acho que é essa conexão. Olha, antes da gente encerrar, tem um presente aqui para você, Ana, um óculos da Longchamp. Ai, que delícia, A Vaza. Machon, que é fabricante amei. de óculos, aqui os distribuidores da Longchamp no Brasil, eles dão uma estudada no perfil de cada convidado. Falam, manda esse daí que a Ana vai gostar. Acertaram super, Vaza. Ficou bom? Olha, ficou ótimo, acertaram super. muito ali. Muito obrigada. Muito legal. E pra gente fechar, Ana, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? As pessoas me encontram no LinkedIn, eu costumo responder rápido. Tem um blog, eu comecei a escrever bastante, até publicando bastante coisa no blog. E eu tô lançando agora um outro projeto que se chama Matchup, que é um frame todo baseado em conexões, em como eu sempre, assim, eu fazia isso de uma maneira natural, agora eu desenvolvi o lado profissional disso, em como fazer essas relações, como fazer as conexões de uma maneira um pouco mais estudada e estruturada. Que demais, Ana. Puxa, muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Aliás, quem está nos escutando, já aproveita para compartilhar esse episódio com todos os amigos, porque tem muita coisa bacana mesmo. E abrir a sua agenda aí com tanta coisa que você faz para estar aqui conversando com a gente. Muito obrigado. Obrigada, Basa. Um prazer. Muito obrigada. Valeu. Este podcast foi editado por Felipe Mux.